A palavra hoje é boa, hein? Vamos lá para 1 Crônicas 28. 1 Crônicas, vamos lá? Olha, no comecinho do 1 ao 3, né? Aqui a palavra vem falando ao qual Davi, ele quis, né, criar uma casa de repouso para Deus, um templo para o Senhor. Aqui Davi tinha dentro do seu coração, não é? Edificar uma casa para o Senhor. Mas nós sabemos que ser humano, qual ser humano na face da terra que pode edificar alguma coisa para o Senhor nosso Deus? Irmãos, nada que um ser humano em si pudesse fazer pode caber esse Deus todo-poderoso que criou o universo. É ou não é? Não tem como um ser humano fazer isso, não tem como um ser normal fazer isso, porque nós sabemos o universo, não é? Ele fala que o céu é estrado, não é? A nuvem são os estrados dos seus pés. Não tem como, não cabe em lugar nenhum, mesmo que o homem, o ser humano, tente de alguma maneira. Mas ali não vem ao caso. Do versículo 4 em diante, ele fala, não, tem que ser meu filho é Salomão. Salomão vem muito pacífico, vem com todas as instruções, e ele pode tremendamente assumir, porque houve muita guerra através de Davi. Mas olha o que ele fala particularmente para todos nós. Vamos lá? 1 Crônicas 28, versículo 4. O Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai na casa de Judá. E entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o povo. Irmãos, coisa mais linda do mundo quando Deus ele fala isso diretamente para você. Entenda que Deus, através de Apocalipse, ele fala que nos fez reis e sacerdotes. Então Deus ele nos fez reis e sacerdotes, principalmente todos que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Então nós já temos esse cargo, nós já temos. Quando você foi trazido para cá, ele já foi te instruindo, fazendo você conhecedor desses versículos que ele te pôs, ele te fez rei e sacerdote. Mas não é só isso. Tremendamente ele fala, eu te escolhi de dentro dos teus irmãos, eu te escolhi de dentro da tua casa. Irmãos, que coisa mais rica Deus falando isso comigo e com você. Porque se ele tivesse escolhido outro estaria aqui no teu lugar. Deu para entender? Outro estaria aqui. Eu falei de manhã, eu tenho 17 sobrinhos e 14 netos sobrinhos. 3 gerações, né? Meu sobrinho já está no altar, meu neto sobrinho já está no altar. Nós estamos pregando, mas eu falo para você, ele escolheu o quê? A mim para estar aqui. Ele escolheu você para estar hoje aqui. Irmãos, você é escolhido da tua casa. Você é um escolhido do meio dos teus irmãos. Irmão, se fosse outro, ele colocaria os seus outros irmãos. Colocaria seu pai, sua mãe, seu primo, seu marido, não é seu namorado, seu noivo, a pessoa mais próxima, sangue do teu sangue, eu não sei. Mas se não fosse você o escolhido, outra pessoa estaria aqui no teu lugar. Eu falo isso para você. Desde manhã eu estou observando a carinha das pessoas e a moldagem dos cultos, como Deus ele faz para falar diretamente com a pessoa. Por quê? Eu te chamei para vir? Você não sentiu dentro do coração? Você sentiu, foi o próprio Deus que colocou esse desejo dentro de você. É lógico, temos aquele, né, compromisso de estar na casa de Deus, quarta-feira buscando pela família, sexta-feira por libertação, domingo, nós temos esse entendimento que tem que estar na casa de Deus se enchendo do Espírito Santo, é ou não é? Mas numa quinta, 2 horas da tarde, foi Deus quem tocou. E Deus toca, irmãos, ele fala, vai lá receber, entra aqui, não é assim? Às vezes é até mesmo a primeira vez da pessoa, ela nunca entrou, nunca veio, mas ali Deus ele falou o coração e a pessoa simplesmente ouviu e se fez presente naquele culto. Por quê? Porque Deus te escolheu. Entenda, quando ele escolhe uma pessoa é tudo, irmãos. Se a pessoa entender que ele escolheu, Deus começa a abrir as portas, Deus começa a fazer. Muitas pessoas às vezes vêm, vou lá assistir, vou lá ouvir, não estou fazendo nada. Não. Quando Deus ele te traz, ele te escolheu no meio de muitas pessoas. Quantas pessoas passaram aqui na frente? Quantas pessoas nós anunciamos ontem, hoje, durante o dia, para estar presente em um dos nossos cultos, e Deus te escolheu. Deus te escolheu. Poderia ter muita gente, ou até menos, mas Deus te escolheu. Então nós temos que levar a sério essa escolha de Deus. Esse dedo todo-poderoso colocou, não é, o dedo na tua mente, no teu coração e falou, vai, fica. Deus, ele procura pessoas, irmãos, com um coração segundo dele. Segundo o de Davi, um coração segundo de Davi, um coração segundo dele.
Ele também nos atrai com laços de amor, conforme a sua necessidade, não é? Conforme o seu quebrantamento, você se quebranta ali, Deus simplesmente te atrai com laços de amor, porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele também pode te escolher você vestindo a camisa. Muitas pessoas vestem a camisa do culto. Não, aquele culto é meu. Aquele culto das 2 é o único horário que eu tenho. É o único meio, é aquele ali, eu vou naquele ali. Então Ele escolheu você também. Por quê? Porque você vestiu a camisa daquele culto. Quis estar ali participando continuamente. Mas não é só dessa forma. Deus ele tem um propósito muito grande. Vamos lá em Números 13 para você ver. O que Ele tem para você? Números 13, 27 ao 30. Diz assim, ó. Aguardando a dona Lara, né? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Por que eu falo isso? Que mana leite e mel? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é toda recheada de Gênesis a... Irmãos, isso aqui, se você buscar, se você se entregar, se você orar, se você jejuar, se você subir monte, descer monte, por causa disso aqui, irmãos, Ele faz a obra. Ele faz a obra. Quem já foi alcançado pelo poder de Deus lendo Bíblia? Olha quanta... Meu Deus. Nem falo, né? Praticamente quase todos. Então nós sabemos que você lendo, você estudando, você se aprofundando, você se dedicando, você, sabe, se entregando a isso, Deus, Ele vai manar esse leite e mel. Ele vai trazer e vai te mostrar esse fruto. Lembra quando os espias foram lá, que foram 12, eles tiveram que trazer de 4 pessoas, irmão, 4 pessoas, cada um numa ponta, aquele cacho de uva enorme, porque Deus tem muitas alegrias para você. Deus tem muita coisa para fazer. Ele diz assim, então, 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E além, né, e também ali vimos os filhos de Anak. Realmente, nesta terra há muitos poderosos. Quem são esses poderosos? Irmãos, quem tem a direção de um ministério são os poderosos. Aqueles que estão como regionais destas igrejas são pessoas poderosas, são pessoas que já aprenderam a lidar, sabem expulsar muito bem demônios, sabem muito bem ali, saber tanger, pisar na cabeça do inimigo, sabem abençoar, recorrer a Deus através da própria palavra para que haja prosperidade. Existem poderosos? Existem, irmãos, existem vários poderosos dentro da casa de Deus. Aqui, ó, que aprenderam muito da parte do Senhor. Também tem, além disso, volta para o 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E tem mesmo. Qualquer um pode ser ali se aprofundando na palavra de Deus. E as cidades fortificadas, você vê várias denominações. São fortificadas ou não? São. Tem de tudo dentro delas, é ou não é? E as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Gigantes. E tem, irmão, gigantes, aquelas pessoas que tomam posse daquele espaço ali e não dividem com mais ninguém. Já viu? Já viu? Tem gigante. Tem filho de Anak também, aqui no meio deste caminho, que você vai se deparar. Pessoas que tomam posse das suas bênçãos e não dividem com mais ninguém, que é aquele espaço só seu. E diz assim, então, olha que lindo. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus. Os amoreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do... Tem esses povos também na presença de Deus? Tem. Em todos esses povos ainda, nós somos descendentes de alguns deles. Nós somos descendentes como somos de Abraão. Somos também descendentes, eu devo ser ali, né, os descendentes de jebuseus. A Bíblia ali diz, habitam na terra os heteus, jebuseus, os amoreus e habitam na montanha. Porque eu sou apaixonada, subir desse monte. Eu sou apaixonada. E também tem os cananeus que habitam junto do mar e pela margem do Jordão, que é recebendo estas águas diretamente através de leitura ou através de pregação. Tem tudo isso dentro da casa de Deus. Tem tudo isso, irmãos, através da Bíblia Sagrada. Nós podemos adentrar por essas portas. E eu falo para você que ninguém entra dentro deste lugar à toa. Ninguém entra dentro deste lugar à toa. Como eu falei, o Senhor te escolhe. Ele toca no teu coração, entra. Quando você percebe, você já está envolvido e simplesmente envolvido para aprender. E aprendendo, Deus poder te capacitar, te encher do Espírito Santo. Irmãos, muitas pessoas vêm para resolver o problema familiar, o problema de casamento.
problema do filho nas drogas, o problema financeiro. Quantas pessoas vêm para resolver o problema espiritual? Irmão, o problema espiritual deve ser um dos mais trabalhosos. Não é brinquedo não, a questão espiritual, porque muitas pessoas, não é, perturbadas, atribuladas, depressivas, é ou não é? Na arena espiritual, sendo assolada por essas coisas. Por isso você vê tantas pessoas assim, às vezes, não é, pendendo para loucura, ou até mesmo para perturbação nas ruas, porque são perturbadas. Quantas pessoas entram dentro da igreja para resolver isso? Ninguém vem à toa, irmãos, até aqui. Vem para receber a bênção, precisam de uma bênção financeira, mudar de vida completamente, porque chegou a um tempo que não pode viver da mesma forma. Ou é ser um empresário, ou então ter uma porta de emprego para suprir suas necessidades. É ou não é? Ninguém vem à toa, irmãos, não vem. Esse povo todinho ainda existe, ainda habita, ainda busca de todas as maneiras. E nós precisamos entender, Deus te escolheu. No meio de todo esse povo, Deus te escolheu. Olha o que ele diz, 30. Ele diz mais, então Caleb fez calar o povo, porque eles estavam murmurando, ó, tem poderoso, tem filho de Anak, tem esse um monte de gente aí que busca nas montanhas, nos montes, para ter entendimento, à beira do rio, eles entendem perfeitamente a pregação. Aí Caleb falou, para de reclamar, para de murmurar. Olha o que ele diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés, ele diz, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Porque se Deus vai à frente, se Deus te escolhe, irmão, se Deus te chama, pode ficar tranquilo que é Ele que vai guerrear as suas guerras, não vai ser você. As pessoas não entendem isso, que dentro da igreja quem guerreia as nossas guerras são Deus, é o próprio Deus. As pessoas pensam, são elas em oração. Teve uma pregação que o pastor já me fez, a pessoa pensa que é por muito jejuar, por muito orar, por muito pedir, por muito macumbar, por muito não sei o que lá. Não é nada disso, irmãos, é Deus quem abre porta e a fecha. Ele abre a hora que Ele quer e fecha também. Então a vontade é dele, é só você estar aqui fazendo o quê? Buscando esse glorioso Deus. Porque Ele fala o quê? Ó, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela, contra toda a potestade, contra todo o principado. Vai lá para Números 14, olha o que ele fala. Números 14. Larinha? Tem que apertar o botãozinho, né? Tem que apertar o botãozinho. Então toda a congregação levantou, olha só, 14:7, bebê. 14:7, bebezinho. Isso. Aí, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. É ou não é? Terra que mana leite e mel, é ou não é? Se você recorrer a Deus, buscar com o coração inteiro, Ele dá ou não dá? Dá, Ele responde orações. Então falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite. De novo, isso aqui é bom. Você estando na presença de Deus é bom. Você orando é bom, você jejuando é bom, você buscando entendimento é bom. Você na presença do Pai, na presença de Deus, há abundância de alegria. Essa terra é boa, Ele nos dará, Ele nos lá dará. E Ele fala assim, se o Senhor se agradar de nós. A Bíblia simplesmente fala em Salmos, agrada-te do Senhor que Ele satisfaz o desejo. Agrada-te dEle primeiramente. Se você se agradar de Deus, Ele vai se agradar de você. Irmãos, é mútuo. Deus, Ele é automático. Na hora que você vem, Ele vai. Na hora que você se entrega, Ele te pega. Na hora que você busca, Ele te pega por inteiro. Agrada-te do Senhor, porque Ele vai se agradar de você. E diz mais o 9. Olha o que Ele diz o 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. Não tem mais o povo dessa terra. Pode ter poderoso, filho de Anak. Pode ter um monte de gente subindo, descendo um monte, buscando, tendo mais conhecimento, se transformando teólogo da vida. Não é um apóstolo, sei lá o quê. Mas, irmãos, Deus é com você. Ele te escolheu. Nós temos que entender, quando nós nos posicionamos por Ele ter nos escolhido e trazido até esse lugar, é porque a obra Ele já começou. Lá na cruz do Calvário não para até que você tome posse de tudo que você tem por direito. Ele diz então somente não sejais rebelde, não briga, não contradiz contra o Senhor, não tem mais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os
E a maioria teme. Teme quando há situação difícil, teme quando falta dinheiro, teme quando briga com o esposo, teme que se o esposo fala não vai mais à casa de Deus, teme, muitas pessoas temem, irmãos. E nós não podemos temer coisa alguma. Temos que ter esse propósito, como eu falei, escolha um culto. Escolha o culto das 6, das 9, do meio-dia, das 14, das 17, das 19h30. Temos todos os dias, de segunda a segunda, fala, é aqui. Aqui eu fico, aqui eu vou prosperar, aqui eu vou tomar posse das minhas bênçãos. De manhã, 6 horas da manhã, teve um rapaz que eu conheço muito bem. Ele morou no meu prédio, onde eu morava, né? Meu prédio não, aliás, né? No lugar onde eu morava. Meu prédio é demais. Ele mora, né, ainda. E ele simplesmente, irmãos, com dificuldade, ele contou aqui, com dificuldade, eu o conheço, né? Eu sei que é verdade o que ele falou. Ele falou assim, pastora, a senhora lembra, né? Eu aluguei um cômodo, um apartamento para me trabalhar. E ele alugou ali, irmãos, com dificuldade, ali no aperto, um apartamento para ele trabalhar. Ele trabalhando, ele conseguiu comprar o apartamento que ele estava trabalhando. Depois de comprar o apartamento que ele estava trabalhando, ele comprou outro apartamento. Ele dá um testemunho, falou assim, olha, pastor, eu tenho feito propósito com Deus, eu não saio. Eu pego aquele culto lá, ó, aquele culto é meu. Aquele culto eu não saio da presença de Deus. E nós temos que fazer isso, ter esses propósitos com Deus. Escolha, mas todo dia não dá, não é para você vir todo dia. É para escolher, orar pela família sim, libertação sim, tem que estar buscando pelo Espírito Santo, mas tem aquele, irmãos, que você pode escolher a dedo e falar, eu quero isso para mim. Eu preciso disso para a minha vida. Não há necessidade de você buscar por você antes de buscar por qualquer outra pessoa também. E ele falou, pastora, foi tantas bênçãos que hoje eu tenho 2 apartamentos, um para trabalho e outro para moradia. Não só isso, sempre abençoei minha mãe, mas teve o processo de aposentadoria, nós colocamos um advogado, tal, aquela coisa, buscando, fiz o patrocínio da minha mãe, eu me tornei ela patrocinadora, pastor, não sei o que aconteceu. Antes mesmo de sair, né? Todo o projeto, através do advogado, do juiz e tudo mais, o dinheiro já estava na conta. Irmãos, o dinheiro ninguém entendeu. Falou assim, o advogado não entendeu. As pessoas ninguém entendeu, porque antes mesmo de findar todo o processo, o dinheiro já estava na conta. Irmãos, isso é Deus. Falou assim, aí a minha mãe recebeu o dinheiro todinho, não é? Que tem aquela parcela que vem toda junta de uma vez. E aí ela falou assim, o que você quer que falta na sua casa? Mãe, estou precisando de um fogão novo e uma geladeira. Então, toma lá. Ela falou assim, eu tô totalmente abençoado, porque ele fez planos, fez propósito, fez projeto com Deus. E às vezes a gente entra somente para ouvir, simplesmente para estar, não estamos fazendo nada. Não, nós não podemos fazer como os 10 leprosos, não é? A entrar na casa ou na presença de Deus, receber a bênção, vai de encontro aos reis da terra aí, e simplesmente para mostrar e falar que aquilo aconteceu, 1 ou 2 voltam e o resto vai tudo para o mundo. Não, nós temos que firmar os nossos passos para que Deus possa dar continuidade ao trabalhar. Deus, ele só começou, irmãos, quando te chamou. Ele te escolheu. Olha só então, não é? Volta lá no 1 Crônicas. E o Senhor teu Deus escolheu-me da casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai, na casa de Judá. E entre os filhos do meu pai se agradou de mim, porque agrada-te do Senhor, e ele satisfaz os desejos do seu. Se agrada de Deus, é automático ele se agradar de você. Diz também, não é? Agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Irmãos, era uma coisa muito espiritual. Porque aqui, ó, reino do Senhor. Não era um reino qualquer. Era um reino com conhecimento. Era um reino, irmãos, espiritual, que Salomão ia se apoderar. E eu falo para você, não é somente ter um coração segundo de Deus. Não é somente você ter a necessidade de alguma coisa e Deus te atrair com laços de amor. Não é somente, irmão, você simplesmente vestir a camisa da igreja, porque nós queremos pessoas que vistam a camisa da igreja ou vistam a camisa da denominação e ali venham buscar continuamente pelos seus propósitos, pelos seus projetos. Não tem mais. O reino e o trono, irmãos, é simplesmente para quem ouve a voz do Senhor e também vive dessa diferença do físico para o espiritual, do material para o espiritual. Tem diferença? Tem. Salomão quer dizer pacífico. E nós precisamos ser mais pacíficos. O mundo está em guerra. O mundo está cheio de problema. Eu e você temos que ser mais pacíficos, mais mansos, mais tranquilos. É necessário para nós nos apoderar. Porque Salomão, irmãos, ele pediu sabedoria. Pediu ou não? A Bíblia diz que ele pediu sabedoria. E quando ele pediu sabedoria, Deus falou, olha, porque você pediu essa coisa,
Então você pedir essa coisa, eu te dou tudo e mais um pouco. Então pede sabedoria que Deus te dá isso e tudo e mais um pouco. Como ele fez com Salomão, ele faz com qualquer outra pessoa. Ele fala, peça que a dou deliberadamente. Olha o que diz em Provérbios 24:3. Provérbios 24:3. Com a sabedoria se edifica. Que casa é essa? Casa física? Nós estamos falando do espiritual. Como o próprio trono de Salomão seria um reino do Senhor. Não seria um reino do mundo, um reino de reis. Não, seria o reino do Senhor. Ele se assentaria para dar início a uma grande obra que Deus tinha para fazer. Por isso que ele te chamou. Então, com sabedoria se edifica a casa espiritual, a morada de Deus, o templo do Senhor. É através dessa sabedoria que nós nos transformamos para Deus. E ele diz mais, e com entendimento ela se... Quem vai tirar do lugar? Não tira, irmão, se estabelece. É financeiramente, é emocionalmente, é espiritualmente. Não adianta, em tudo você se estabelece. Deus quer começar a te estabelecer. Sabedoria, vamos lá. E não isso, somente isso não. Ele diz assim, olha, Mateus 5, duas coisas que Salomão tinha. Sabedoria que ele pedia a Deus para edificar a casa, né? E ter entendimento de tudo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados... ser chamada filha de Deus, hein? Qual seria a sua herança nessa parte? Do ser humano a gente sabe, né? É aquilo que seu pai passa para você. Mas ser filho de Deus, o que ele pode passar para a tua vida? O que ele pode passar para a tua vida, irmãos? Bem-aventurados pacificadores. E o que significa um pacificador? Irmão, aquela pessoa que acalma, tranquiliza os ânimos. Sabe assim? Acalme, tenha costume, tranquilize os ânimos das pessoas. Estão todos atônitos, nervosos, irmãos, por tantas coisas que estão passando. Seja aquela pessoa que traz calmaria. Tem gente que bota fogo. Bota ou não bota? Terrível, irmãos. A pessoa que bota fogo é fofoca, é intriga, é briga, é mesmo. Seu pai falou, é mesmo. Seu irmão falou, é mesmo. Que não sei quem falou. Irmãos, não. Os pacificadores. Estes serão chamados filhos. Não é outro, não adianta. Não, mas aquele que recebeu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, para o trono não. Para o trono não. Para o trono não vai ser. Nós temos que entender, para um trono, para tomar posse de um trono, de uma posição que Deus tem para você, e no Senhor, tem que ser pacificador. Tem que ser aquela pessoa que acalma, que cobre, acalma. Não leva em consideração o que o papai falou, não. Ele falou nervoso. Não leva em consideração o que o irmão falou, não. Ele não sabe o que está fazendo. Não leva em consideração o que a mamãe está falando, não. Está cheio de problema. Não leva em consideração o que o patrão falou, não. Meu Deus, imagina as contas dele. Se a nossa é grande, imagina dele. Como é bem maior o problema que ele tem. Irmão, seja um pacificador. A Bíblia fala que esses serão chamados filhos. E quem é filho, irmão, a herança é grande. A herança é sobrenatural. A herança de Deus simplesmente dá sabedoria. A herança que vem da parte do Senhor é unção e poder. Não tem outro. Porque Deus ele tem essa unção para despedaçar jugo e poder para controlar as coisas e dissipar o inferno. É a herança dos filhos. Não tem como. Eis que vos dou poder para pisar em serpente, escorpião e toda a força do mal. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Porque essa é a herança de quem? É a herança de quem? Poder e unção, irmãos, só quem é pacificador. Então aprenda a ser um pacificador. Vamos lá ver como é esse pacificador, né? Que ele te escolheu como filho. Então vamos nessa força. Vamos lá em João 1, 12, 13. João 1, 12, 13 diz assim. 12 e 13. Isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes quê? Deles o quê? Filho, né? É coisa de filho, é poder e unção. É poder e unção. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos também de Deus, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do quê? Do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do homem. Mas o trono é de Deus. Salomão tinha o trono, era de Deus, criado por Deus, na unção e no poder, que ninguém poderia tirar.
Irmãos, Deus quer te dar, nós precisamos o que? Ocupar. Não é somente um coração segundo de Deus, não. Não é somente por causa da necessidade que Ele te atrai com laços de amor. Não é somente por vestir a camisa, gostei dessa denominação e vou ficar. Peça a Deus sabedoria. Fala assim, eu me torno um pacificador. Eu preciso ser chamado teu filho. Teu filho, tua filha. E essa herança vem sobre você. Unção e poder. Derruba o mal e fica com um caminho livre para viver. Derruba o mal e fica com total caminho livre para você viver. E para finalizar não, ainda tem alguns minutos. Vamos ler lá, volte lá. Coisa boa, né? 5, e todos os meus filhos, porque muitos filhos o Senhor me deu, escolheu ele, o meu filho Salomão, pacificador e homem sábio, para se assentar no trono do reino do Senhor. Espiritual era esse trono sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus atos, porque escolhi para filho e lhe serei por pai. Lembra que eu falei? Recebeu, acabou. Poder vem. E ele fala, e estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos até o dia de hoje. E nós sabemos que nós temos que nos apresentar a Deus dessa maneira, porque maior é o nosso Deus. Eu falo sempre, entenda que Deus ele quer te transformar. Vai lá para Deuteronômio para a gente ver o que nós temos que cumprir em questão de mandamento. Deuteronômio 4, do 5 ao 8. Ele diz então, é lindo, né? Vedes aqui, vos tenho ensinado. Tem ou não tem? Estatutos e juízo, como me mandou o Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, ao qual ides a herdar. 6. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria. Você pediu, não é verdade? E o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos os seus estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. E nação sábia e entendida, irmãos, é aquela que abençoa. Como eu falei, aprenda a ser pacificador e abençoador. Abençoe as obras das suas mãos. Abençoe o produto que você vende. Abençoe o meio, o lugar que você está, aonde você trabalha, irmão. Porque se você abençoar, tudo que você fizer ali será o quê? Reconhecido. As pessoas não entendem isso, que tudo que você abençoa, eu peço para Deus, abençoa meus lábios, abençoa minha boca, põe na minha boca a tua palavra, para que eu possa, né, encher de bens os meus lábios, e enchendo de bens espirituais os meus lábios, eu possa lançar em você. É para você. Senhor, enche de bem os meus lábios para que eu possa derramar, lançar sobre os teus filhos para eles alcançar algo da parte do Senhor. Peça a Deus para abençoar o que você usa. Você usa as mãos, é um médico, é um enfermeiro. Pai, eu abençoo minhas mãos. Quando eu estiver trabalhando, atendendo, fazendo aquilo, Senhor, eu vou fazer da melhor forma possível. É um mecânico, é um cabeleireiro. Você está ali no cabelo da pessoa, né? Falou cabeça abençoada, né? Cabeça abençoada, vai vir sempre aqui, ainda vai trazer um monte de cliente para mim. É ou não é? Abençoa. Pessoa que faz a unha, a mecânica, tudo, irmãos, coloca luz, a fiação, eletricista, tudo e todas as coisas, você abençoa o que você faz. Porque na hora que você abençoa, as pessoas querem ter aquele produto. Irmãos, tendo aquele produto, eles não somente vão adquirir para eles, é uma caneta, o que seja, uma meia, uma blusa, uma camiseta, abençoa aquele produto. A pessoa compra, leva 2 e ainda leva outras pessoas para comprar o seu produto. Entenda que Deus ele tem um desejo não somente de te prosperar, fazer você ter uma empresa que seja abençoada, mas se caso você não queira arriscar, Ele pode abrir uma porta que você possa entrar e ali dentro daquele lugar você possa também ter um salário digno, ter uma posição digna, porque o trabalho que você fizer vai ser honrado. Eu vou trabalhar dentro dessa empresa, eu vou ser uma diferença dentro dessa empresa, vou ser um gerente, vou ser um líder, vou ter uma boa posição com salário digno para me viver. Irmãos, abençoa o lugar onde você se encontra. Tem pessoas que não têm noção, reclama, entra dentro da empresa, esse trabalho, estou cansado, não quero nem saber. Olha as pessoas que tem aqui dentro, olha o patrão, não quer saber de nada. Abençoa, irmãos, a obra das tuas. A bênção vem para você. A bênção te alcança quando você mesmo aprende a. É dando que se recebe.
Aprenda a abençoar tudo, todas as coisas, todas as pessoas. Eu falo, Deus põe bastante poder na minha mão, unção, só quero tocar assim, o Senhor leva adiante. Próximo, leva adiante. Próximo, você tem que fazer isso. Seu filho, na hora que você abraçar. Seu marido, na hora que você abraçar. Sua mãe, na hora que você abraçar. Seus irmãos, na hora que você abraçar. As pessoas que você tacar a mão, irmão, essas pessoas vão sentir a presença de Deus e sempre vão achar agradável estar do teu lado. Ou não? Não é agradável estar do teu lado por causa da unção de Deus? É. A unção de Deus, irmãos, ela faz isso, ela atrai. Atrai os clientes para a tua empresa. Atrai os clientes para o seu produto. Atrai simplesmente o olhar do dono do lugar para te dar um cargo, um salário melhor. Abençoe. Olha o que diz então. Finalizando, né? Agora sim, versículo 7 para finalizar e 8. Estabelecerei o meu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Passei para você em Deuteronômio, né? Que coisa maravilhosa. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, tudo que está aqui dentro, essa boa terra, tudo que está aqui dentro, e façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho, conhece Deus, o teu pai, e serve-o com o coração perfeito e voluntariamente, porque ele esquadrinha todos os corações e entende as intenções também, não é? Entende todas as imaginações de pensamento. Então Deus, ele te chamou aqui porque ele te escolheu. Amém? Então, eu preciso que você se ofereça. Se ofereça a Deus agora. Vamos ficar de pé? É lindo, irmãos. É lindo. Não dá para passar tudo. Hoje eu mudou, agora à tarde, um pouquinho a direção. Mas Deus é bom. Amém? Feche seus olhos porque ele te escolheu. Pode ter certeza que Deus, irmão, ele não se enganou. Ele não se enganou quando colocou o dedo e trouxe você aqui. Ele não se enganou. Acredita nesse Deus Todo-Poderoso, porque ele não se enganou. Ele sabe o que ele tem para você. Cabe a você buscar ele para que você saiba o que da parte dele ele tem para a tua vida. Amém?